quando você mesmo é o responsável por sintomas, por manifestações ruins aí no seu corpo. Ó, vamos deixar bem claro uma coisa. Eu sei, e não seria estúpido a tal ponto de dizer que às vezes não pode ser uma fatalidade. Sim, às vezes acontece, né? É uma coisa realmente inesperada. Às vezes foi aí uma curva do destino, era algo que não tinha nada a ver com o seu estado atual e aconteceu de você adoecer por X, N motivos. Tudo bem. Mas outras vezes, e sinceramente é o que eu mais percebo, outras vezes, a doença é um fenômeno que direta ou indiretamente você provocou. Conscientemente ou inconscientemente, você foi responsável por isso. E é nesse grupo que a gente vai tratar, tá? Então a gente não vai falar daquelas doenças, daqueles problemas de saúde que aconteceram, como eu acabei de dizer, por uma fatalidade. Aconteceu assim, né? Estava fora do roteiro. Estou me referindo àqueles problemas que, direto ou indiretamente, você foi o grande responsável pela manifestação daquele problemas de saúde. Tá bom, pessoal? Então isso a gente tem que prestar atenção. Você vê que na televisão, na TV paga, não sei se na TV aberta atualmente passa, mas na TV paga passa até hoje. Você já viu aquele programa chamado Quilos Mortais, do Dr. Nowzaradan? Eu gostava de assistir, faz tempo que eu não assisto, mas eu sempre gostava de assistir. Aquelas pessoas com obesidade mórbida, ia lá na clínica do Dr. Nowzaradan, fazia o tratamento e tal, etc. Então, é bem conhecido esse programa. A questão é, a obesidade é classificada como uma doença. Você deve saber disso, né? Isso aí não é novidade para ninguém. Lá nos Estados Unidos, por você estar com essa doença da obesidade, principalmente no caso da obesidade mórbida, você entra com recurso no governo e começa a receber uma pensão, uma aposentadoria, porque você está com a obesidade mórbida. Muito bem. Agora, se a gente para pensar, o que seria essa pensão, né? O que seria essa... Eu tenho essa obesidade, então eu vou receber dinheiro do governo por causa desse problema. Vamos combinar. Isso cria, na vida da pessoa, o que a gente vai chamar de uma zona de conforto. Uma zona de conforto. E claro, tem as razões de ser, tem os motivos de ser. Eu não estou avaliando o aspecto moral da coisa, estou falando da parte prática. Esse incentivo financeiro, na verdade, ou melhor, essa ajuda financeira é um incentivo para que a pessoa continue na zona de conforto. Já pensou se fosse assim no Brasil também, né? Você está com obesidade, aí o governo paga um dinheiro para você. Aí eu pergunto, qual seria o incentivo para você emagrecer, se você tem um incentivo financeiro? Eu sei que esse é um assunto delicado, tem muitas implicações, tem muitos enlaces e tal, mas eu quero que você se concentre apenas no aspecto da responsabilidade. A responsabilidade que você tem sobre a sua própria vida, sobre a sua própria saúde e que muitas vezes você encontra justificativas para não mudar. Você encontra justificativas para permanecer com aquele problema. Agora vamos sair lá dos Estados Unidos, vamos aplicar isso para nossa própria vida. Em que casos, né, se o tema é esse, quando você mesmo provoca a sua doença, em que casos isso pode acontecer na prática ali? Por exemplo, caso número 1. Uma pessoa, ela se sente muito deixada de lado. Ela se sente assim meio abandonada, meio largada, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém presta atenção em mim. Muito bem. Aí ela reclama que está sozinha, que isso, aquilo, e ela não tem a atenção que ela gostaria de ter na vida dela. Então, nesses casos pode acontecer. E pessoal, vamos ser bem claros aqui. Eu preciso dizer isso de novo, porque a internet é complicado. Você fala uma coisa, a pessoa pega a frase pela metade, ela distorce tudo.
Então eu disse para você, vou repetir, tem casos em que realmente a doença é uma fatalidade. E eu disse no comecinho, não é disso que eu estou falando, eu estou me referindo que às vezes você pode provocar. Então nesse caso, que a pessoa se sente assim deixada de lado, aí ela começa a encontrar coisas dentro dela. Ela, eu tô com uma dorzinha aqui, tá doendo aqui, eu tô sentindo um negócio estranho. Aí algum familiar vem e pergunta, mas o que foi? Você tem que ir pro médico, tal. Aí ela vai pro médico, aí passa lá pro enfermeiro, o enfermeiro mede a pressão e tira isso, aquilo, tal, as medidas, não sei o quê. Aí vai o médico, examina, abre a boca, ouve o coração, tal. Aí, vai ter que tomar esse remédio. Aí a família se mobiliza, vamos comprar o remédio pro fulano, pra fulana, tal, tá com problema, tá doente, tem que ajudar, né? Então, todos os casos que a pessoa fica doente, vai no médico, é porque ela está querendo chamar atenção? Não, eu nunca disse isso. Mas eu estou dizendo que sim, em algumas situações, consciente ou inconscientemente, esse pode ser o caso, tá? Então, você que gosta aí de criticar, tem que ouvir a frase inteira. Estou dizendo que pode ser o caso. A pessoa se sente assim, muito deixada de lado, muito largada, então o próprio organismo vai criando coisas e ela começa a ter a atenção das pessoas. E aí o que acontece? Ela começa a criar um padrão mental, porque o subconsciente dela entende, funcionou. Funcionou. Eu fiquei doente, um monte de gente começou a me dar atenção, começou a se preocupar comigo, começou a me ligar. E aí se o seu subconsciente fala essa frasezinha mágica, funcionou, meu amigo, aí é problema. Porque todas as vezes que a pessoa se perceber carente, o subconsciente fala, tem aquela estratégia. Esse é o primeiro caso. Outros casos possíveis, quando você mesmo pode provocar a perda da saúde, a perda da saúde na sua vida. Quando a pessoa carrega com ela, vamos dizer assim, um certo... Eu ia falar a palavra culpa, acho muito pesado. Um certo peso na consciência. Tá? Um peso na consciência. Então o sujeito se sente culpado desde coisas simples. Simples, sei lá, você brigou com a sua mãe, com o seu filho, com sua irmã, você xingou a pessoa ali, aí você se sente mal com aquilo. Até algo mais grave. Vamos imaginar que você está dirigindo o carro, você atropelou alguém, machucou muito, às vezes pode ter levado a óbito. Então você sente aquela culpa, você carrega aquela culpa, aquele sentimento ruim que você fez algo de ruim para alguém. Para o seu subconsciente, toda pessoa culpada deve ser punida. Se toda pessoa culpada deve ser punida e eu me sinto culpado por ter feito isso e aquilo, meu amigo, então o subconsciente ele começa a criar aquela nhaca mental e isso vai se espalhando pelo seu corpo, de repente está aí você com uma doença, com um problema grave de saúde. A pessoa em si, conscientemente, ela quer isso, eu vou ficar doente porque eu me sinto culpada. Não, gente, isso não é um processo consciente. Isso é um processo subconsciente. A pessoa não percebe que ela está agindo contra ela mesma. Conscientemente, não. É lógico, eu quero ter saúde, eu quero ficar bem. Eu não quero ter doença. Mas lá no fundo, aquela outra parte oculta fala, não, mas você sacaneou, você é culpado, você está errado. Todo culpado deve ser punido. Vamos punir você agora. Aí, aí aparece um mal inesperado na vida da pessoa. Então, no primeiro caso dessas questões que não são fatalidade, mas a pessoa pode provocar, pode ser um processo de carência, de querer chamar atenção. No segundo caso, pode ser um processo de autopunição. Mas tem um terceiro caso, que seria assim, quando a pessoa... Você vai entender isso. Como é que eu posso traduzir isso em palavras? Quando a pessoa ela entra num processo de autodestruição, numa espécie de espiral de autodestruição. É aquela conversa que a assombração nunca aparece sozinha. Então, sei lá, você se separou da sua esposa, ou você se separou do seu marido,
ou você fracassou num negócio, você tinha uma empresa, deu tudo errado, foi à falência, ou você perdeu tudo, está endividado até não aguentar mais, está cheio de problemas, cheio de dívidas, cheio de pessoas te cobrando. Aí, nesse terceiro caso, você cria um padrão vibracional muito ruim. Como eu falei, uma espiral de autodestruição. Você começa a mentalizar, nossa, está tudo ruim na minha vida, está tudo danado, a minha vida é um desastre, nada do que eu fiz dá certo, eu estou perdendo tudo, tá tudo desmoronando na minha cabeça, Cris Armeida, o chão está se abrindo. Aí o seu subconsciente, ele ouve essas suas lamúrias, essas suas queixas e fala, ok, se está tudo ruim, se está tudo danado, se está tudo ruim, então vamos reproduzir esse padrão no seu corpo, entendeu? Aí recomeça você a adoecer pelas mesmas circunstâncias. Então nós temos que ficar, pessoal, essa questão é muito séria, muito mais séria do que você imagina. Porque, repito, ó, presta atenção, ninguém, nem você, nem eu, nem ninguém, em sã consciência a pessoa diz, eu quero ficar doente. Não, ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Mas, sem esse constante exercício de autoconhecimento, se você não avalia, será que eu não estou me vitimizando? Será que eu não estou me punindo por alguma coisa? Será que a minha vibração não está muito ruim? E isso vai desembocar, isso vai trazer algum problema? Se você não tiver esse exercício constante, que é o que a gente sempre faz, né? Lá na Unidharma, aqui também, nesse canal, aqui também é para isso. É para acordar. Assim, acorda, pensa nisso, presta atenção nisso. Presta atenção no que você está fazendo na sua vida. Se você não tem esse exercício constante de autoconhecimento, você corre o risco de estar destruindo a sua própria vida. Essa que é a verdade. Tá entendendo? E claro, sempre alimentando a sua mente com positividade, com pensamentos que elevem o seu padrão vibracional, porque somente isso pode tirar você dessas armadilhas, né? Dessas armadilhas. Nós temos um produto lá na loja muito bacana. Eu até tenho uma arte aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, dá uma olhadinha. Esse áudio, ele é muito bom, pessoal. Muito bom. Energia vital. Muitos de vocês já adquiriram, que eu sei disso, porque quando a pessoa faz a compra eu vejo ali. Tem muitos que já têm, né? Então você acessa lojadamente.com e lá na busca do site, fica em cima, você digita a palavra-chave energia vital. Ou só energia, digita a palavra-chave energia, dá o enter, você vai ver esse áudio. É uma possível solução, tá bom, gente? É um possível caminho, porque disse e repito, se você não tiver esse exercício constante de retroalimentar a sua mente com positividade, de resgatar a sua força, o seu potencial interno, se você não trabalhar a sua consciência, o seu subconsciente, aí você corre um risco seríssimo de deixar essa espiral de autodestruição tomar conta. E nunca faça isso, tá? Nunca abaixe a cabeça, nunca se entregue a sentimentos de culpa, de autopunição ou de autocomiseração, que é quando a pessoa tem pena, tem dó dela mesma, ou quando você está passando por problemas lá fora e você deixa esses problemas lá fora contaminar sua mente. Não permita isso. Cris, mas como é que eu vou fazer? Tá aqui a resposta. Estou dando o remédio. É você trabalhar constantemente a sua cabeça para, num português muito claro, não deixar a peteca cair. Tá bom, gente? Eu sou Cris Almeida. Sucesso e felicidade para você.